Aqui é a Cíntia, esse é o Prosa do Livro, episódio 3. Cachorro para fazer a introdução. Continua como se não houvesse amanhã. Vai, Ana. Oi, aqui é a Ana e esse é o Prosa do Livro, seja bem-vindo. Alguém apresenta a cachorra? Esse é a Sayuri, a minha cachorrinha literária, ela gosta de dar opiniões também. Boa, Sayuri, boa. Gente, esse episódio número 3, neste episódio número 3, no caso, nós vamos conversar sobre o conto presente na coletânea e outros contos, da autora Christian Hopenian, não tenho a mínima ideia de como pode ser dito, fique à vontade aí para você dizer do modo correto. E o nome do conto é O Espelho, o Balde e o Velho Fêmur. Essa coletânea, gente, é composta por 13 contos, tá? Contos, assim, que diferem muito um do outro, porém eu acredito que o tema central seja a violência nos relacionamentos, de todo tipo, tanto a violência que a gente comete com o outro, quanto aquela que cometem conosco. Então, o livro é composto pelo conto Seu Safadinho, Look at Your Game Girl, Sardinha, Os Corredores Noturnos, Cat Person, O Cara Legal, O Garoto da Piscina, Não Se Machuque, O Sinal na Caixa de Fósforo, que esse é um conto sobre depressão que eu gosto muito, Vontade de Morrer, né, Ana? Você gostou também? Nós lemos juntas, gente. E Aquela que Morde. Bom, essa autora é uma autora novíssima, e ela simplesmente explodiu com o conto Cat Person na revista New Yorker em 2017. Aparentemente, ela publicou esse conto na revista eletrônica, no caso, e bombou. Hype total, todo mundo lendo aquele conto, que é um conto muito bom, inclusive. Gosto também sobre relacionamentos, e qualquer pessoa que lê esse conto vai se identificar, eu acredito. Fala aí, Ana. Não, pode falar. Eu achei que ela traz muitos elementos, né, do funcionamento da psique, da cabeça das pessoas, e isso é uma questão tão urgente nesse momento social, então eu acho muito legal a maneira como ela aborda os assuntos. Você pode ler de maneira até superficial, sabe? Como se estivesse apenas lendo uma narrativa, só que é bem profundo. E se você se debruçar sobre cada um dos contos, pode sair querendo fazer terapia, basicamente. Mais ou menos isso. Bom, o fato é que esse hype todo dela, por conta desse conto, Cat Person na revista, chegaram nela e falaram, vai escrever um livro. E eu não sei se ela já tinha esses contos prontos numa gaveta, eu não sei. Mas eles são realmente bons. Realmente bom. Eu gosto. E a gente escolheu um conto para conversar com vocês. Esse conto, para quem não leu, foi narrado. Eu fiz a leitura desse conto para vocês. Está disponível, então quem quiser ir lá, ouvir o conto e vir aqui escutar a discussão. Cíntia, oi, diga. Posso dar um recadinho rapidinho? Vai. É porque você falou isso e eu lembrei que agora a gente está no Spotify, a gente está no YouTube, você consegue nos ouvir pelo IGTV, pelo YouTube, pelo Spotify, pelo Google, como é que é o do Google mesmo, que eu esqueci? Google Podcast. Google Podcast, ou seja, em qualquer lugar onde você estiver, leve-nos com você. Prontinho, desculpa. É isso aí, se você estiver bem animado em ficar ouvindo conto, assim, todo dia pelo menos, você pode nos levar de manhã, à tarde e à noite. Vai ser bem legal. Isso aí, diga que sim, deixa a gente feliz. Por favor, isso, por favor, ajuda as duas professoras. Então, nesse contexto, se você ainda não ouviu o conto é pequenininho, dá para você ouvir, sei lá, numa lavada de louça do almoço, e limpar o fogão também, tá bom? Sim. E vai lá ouvir. Se você não ouviu, a Ana vai fazer um resumão, basicamente. É um resumão, bem resumão mesmo, tá, gente? É só para direcionar um pouco a nossa conversa, para saber mais os detalhes, vai lá e ouça, porque tá muito legal.
Então, o que que acontece? O conto narra a história de uma jovem princesa que vive em um reino e os pais querem que ela encontre um pretendente, né? Que ela se case e tal, porque ela vai ser a rainha, precisa de um rei. E todas as pessoas do reino são ali apresentadas e ela não quer ninguém, e o rei faz festa para que ela conheça os rapazes e ela não quer ninguém, e aquilo vai enfurecendo o reino, o rei, todo mundo, mas o que acontece é que ela nunca quer ninguém, até que o rei dá um ultimato e fala, olha, vou chamar os pretendentes e você tem que escolher. E ela acaba conseguindo postergar, né, por mais uma noite, para avisar no dia, no próximo dia pela manhã, mesmo deixando os pais furiosos. E ela também, de certa forma, ela tem uma angústia com isso, né? Ela gostaria de encontrar, mas ela não consegue encontrar simplesmente uma pessoa com quem ela queira dividir a vida dela, ela não quer. Ana, posso acrescentar algo? Pode. Lembrando que esse ultimato, ele deu para ela depois de 5 anos que ela deixou o pai de molho. Ela ficou enrolando o pai 5 anos antes dele dar esse ultimato. Foi uma boa enrola, viu? Digamos que ela é boa na lábia. E o que que acontece? Nessa noite, quando ela está no quarto dela, ela sente bater na porta do quarto. E ela até pensa, será que é, né, minha mãe que quer fazer as pazes, o conselheiro, meu pai, quem será? Vai abrir a porta. Quando ela abre a porta, ela vê uma figura sinistra com um capuz, né? E quando ela vê essa pessoa, quando ela consegue ver a figura da pessoa por baixo do capuz, ela vê uma pessoa linda, que ela fica imediatamente enamorada, e ela traz essa pessoa para dentro do quarto, eles têm ali momento de amor, de paixão, até quando chega o amanhecer, e o rei, a rainha e o conselheiro entram dentro do quarto. Nossa, é tão estranho, parece que eu estou dando spoilers, começa a doer meu coração. E quando o pessoal chega no quarto, né, o que eles descobrem? Que, na verdade, tanto eles quanto a princesa também, eles descobrem que, na verdade, era um manto com um espelho, um balde velho e um fêmur, o osso mesmo, o fêmur, velho, né? E que ela tinha, na verdade, se apaixonado pela própria imagem, que ela tinha escutado as juras de amor, que, na verdade, eram os próprios sussurros dela sobre o balde, né? O eco, né? O eco, exatamente. O peso que ela sentiu sobre o corpo dela, que ela tocou, era apenas um osso velho, né? E ela fica muito triste, arrasada, e resolve que então vai encontrar um marido, encontra um marido, se casa com ele. Ele é um bom rei, ele cuida do reino, ele tenta agradá-la, passam-se os anos, eles têm filhos, passam-se mais alguns anos, e a rainha começa a cair numa tristeza, numa apatia ainda maior, conforme o tempo vai passando, e o rei, muito preocupado com aquilo, vai tentando descobrir, porque ele pensa, ela deve sofrer de algum amor, né? Ela não casou comigo porque ela quis, né? Foi uma imposição. Então, vou conversar com ela. E quando ele conversa com ela, ela conta essa história para ele. E ele se veste, né, parecido, coloca lá o capuz também, mas ela reconhece que é ele, briga com ele, fala, você só está me entristecendo assim. E daí ele tenta mais uma vez, e ela novamente descobre que é ele que está por baixo daquele capuz, não é ele, mesmo ele tentando se fazer passar por aquele personagem, não satisfaz ela, né? E então, o que acontece? Ele, por fim, decide que então que ela viva com esse balde, com esse fêmur, e a rainha fica sem querer ver os filhos, primeiro consumida por uma enorme tristeza na cama, até que o rei decide que então ela pode ficar com essa sombra trancada dentro do quarto, e ele mata o conselheiro para que o conselheiro não conte isso, para que ninguém saiba disso. A rainha fica trancada, ela fica trancada, né, fechada ali, reservada para que essa notícia não se espalhe, e ele continua o reino, continua a história, se dividir um pouco. Tá bom, vamos lá. Então ela passa a viver, né, a dormir com esse ser
que ela criou, né, que representa aparentemente o amor que ela tem por ela mesma, e ela se isola do reino todo para viver aquilo que ela não viveu anteriormente, né? O rei, de certa forma, tenta protegê-la, fazendo com que as pessoas se afastem dela e que ela viva ali presa naquele quarto. Só que em dado momento ele realmente fica frustrado diante da situação e, de certa forma, decide ir até ela para encerrar aquilo tudo e depois se matar. Né? Ele não quer mais, ele percebe que ela está emagrecendo, né? Óbvio, ela está trancada, mas ficando ali com aquela coisa que aparentemente tem um cheiro muito desagradável, né? O espelho é quebrado, são objetos velhos. Quando ele chega para ver como ela está, né? Ela ainda sucumbe, levanta, de certa forma tenta se aproximar dele e num ato de surpresa ele é pego e ela acaba matando, né? Com os restos um pedaço do espelho. Isso, com pedaços do espelho. Ela inventa uma desculpa para o reino, né? E volta a reinar. As pessoas aparentemente veem ela com aquele ser, com aquele manto preto circulando nos lugares. E o conto termina. Ele parece um pouco de uma fábula, Ana? Não é fábula, um conto de fada, né? Ele é escrito nos moldes de um conto de fada? É isso mesmo? Estou certo? Eu usaria o termo fantasia, né? Porque é mais Fantasia? amplo. Porque o conto de Tá. fadas teria que ter uma fada, um ser de outro mundo, e não tem. Uhum. Não, tem esse ser, esse espectro, que eu não sei o que é, mas que ele também não é dito o que é, né? É a junção de objetos. E não dá para o tempo saber nem passa, se não é uma alucinação dela. não dá para saber. Não termina com Felizes para Sempre, porque o conto termina narrando o fim de tudo, né? A finitude da vida dela, do reino, dos parentes, das pessoas, do reino que deixa de existir, toda aquela finitude e a finitude dos objetos também, que são os últimos a desaparecerem, tanto o osso, o balde e o espelho lá rachado, e é assim que vai terminar esse conto, que você, quando escuta a primeira vez, você fala, mas o que aconteceu aqui? Que coisa confusa. E acho que esse é o primeiro olhar, né? A leitura superficial, se assim pode se dizer, Ana. É uma primeira leitura superficial. A primeira... Pode falar. Não, vai, Ana, pode ir. A primeira leitura, que quando você começa a ler, as primeiras memórias que vêm são os contos de fadas, né? Tanto que não é à toa que você associou ao conto de fadas, porque a gente tem o espelho que lembra a Branca de Neve. É a Branca de Neve que tem o espelho? Porque eu me confundo muito com as princesas. Não, mas na verdade não é a Branca de Neve que tem, é a madrasta. É isso, mas tem o lance mas é do isso espelho. Isso. Tem o lance da princesa que tem que casar, tem o príncipe, tem que cuidar do reino, né? Tem uma figura ali que é essa coisa, né? Será que é um ser espiritual? Será que não é? Então, tem essa primeira leitura, você fala, nossa, por que ela trouxe isso para o conto, né? Eu me perguntei, por que ela trouxe isso? Porque, ao mesmo tempo, eu lembro que você me falou, né? Que você via um tom erótico também, não foi isso? Sim. Quando os pais dela entram no quarto e a veem ali agarrada àquele objeto, as mãos dela estão entre a coxa. E ela pensa que ela passou uma noite de amor com alguém que fez carícias nela, mas na verdade era ela mesma se acariciando, coisa que ela nunca tinha feito, que nunca tinha acontecido. E naquele momento ela se apaixona. Isso. E naquele momento ela se apaixona por ela mesma. E ela descobre que o que ela passou 5 anos procurando já estava ali, que era ela que ela amava. Eu ia falar deixa eu contar um insight, senão eu esqueço. Ai, conta o insight. Desculpa, a gente vai aprender. Como a gente está discutindo esse tema agora, sabe o que eu fiquei pensando? A gente é uma quebra de expectativa, porque você espera a princesa no molde do conto de fada, mas a gente tem uma princesa que, pelo menos na minha visão da obra, né, ela não precisou de uma madrasta, ela não precisou de uma velha bruxa, ela precisou só dela mesma para conseguir trazer o mal para ela, sabe? Então, eu fiquei pensando, quase um paralelo com um conto de fada, só que uma outra versão. Olha, essa princesa aqui,
ela também é meio bruxa, ela também é meio madrasta, entendeu? Ela não é tão princesa. Mas, enfim, vamos continuar a história. A questão é que o conto termina com a autora narrando que tudo foi silenciado, né? Que o balde de metal amassado foi silenciado, que o espelho estilhaçado, né, que refletia o rosto da princesa também acabou, refletindo apenas um crânio branco, e o fêmur ficou lá perdido numa pilha de ossos. E aí isso deve ter simbolismo para mais de metro, e aí, se quem dera, ter algum psicólogo aqui no meio também para conversar sobre o tema. Fato é que a gente se dividiu basicamente em 2 times, meio sem querer, porque a questão é, sobre o que esse conto fala? Né? É um questionamento que nós nos fizemos, eu tinha certeza que já sabia sobre o que o conto falava, até eu conversar com a Ana, sobre o que ela achava do conto. E aí eu me deparei com a seguinte situação: não, eu não sei sobre o que o conto fala. Então a gente vai discutir sobre o que a gente acha que o conto fala, e vai jogar também para vocês tirarem as próprias percepções, e quem sabe vocês enxergam mais um terceiro caminho, né? Uma vez que o autor joga a obra para o mundo, não é mais dela, é nossa. Então cada um vai pegar o seu caminho, sua história de vida, para tentar descobrir sobre o que é realmente esse conto. Se é só uma história de uma princesa que acabou os seus dias como ela queria, talvez feliz, talvez não feliz para sempre, a gente não sabe. Mas e aí, sobre o que é esse conto? Ana? Esse definitivamente não teve felizes para sempre logo depois que encontrou o príncipe, mas se tivesse o feliz para sempre logo depois do casamento, a gente, por exemplo, os contos de fadas, né, eles terminam no feliz para sempre, mas até aquele momento estava tranquilo até, né, o terrorismo mesmo começou depois do casamento. Não por causa do marido, mas por causa dessa recusa dela de aceitar essa vida, né, que ela estava tendo com ele. Acho que é um conto sobre entrega e sobre abrir mão, a princípio, né? Então, por que eu penso dessa forma? Ela não conseguia se apaixonar por ninguém. Não era um problema para ela aquilo, era um problema para o reino, era um problema para a família dela, que queria que ela desse continuidade, né, à realeza e a todos esses protocolos. E ela tentava se apaixonar. Ela procurava os príncipes, ela passeava, achava tudo muito legal, tudo muito... Quem nunca não conseguiu se identificar com alguém realmente, não é mesmo? E aqueles encontros eram totalmente superficiais, e ninguém, de certa forma, fazia nela algo que a despertasse. E nisso ela passou 5 anos nessa busca e nada aconteceu. Quando, finalmente, o pai e a mãe dão aquele checkmate que a Ana falou, filha, você vai ter que casar agora, não tem mais jeito. Eu acho que ela se sente encurralada, ela é agredida provavelmente, como fisicamente, a mãe mete um tapão na cara. Ela fica desolada, vai embora para o quarto, e aí quando ela encontra esse ser, esse espectro, esse outro ela, não sei, e ela realmente sente desejo, ela sente paixão, ela sente... a narradora descreve que ela sente algo que ela nunca sentiu na vida. Ela está completa, ela está feliz, ela está realizada, e ela está pronta para amanhecer o dia e apresentar ele para os pais. Porque quando os pais entram no quarto, ela ainda está com as mãos entre as coxas, é descrito isso, e ela fica envergonhada, porque ela acha que ela se deitou com um homem, né, que ela conseguiu amar outra pessoa. Ao mesmo tempo que ela se sente envergonhada, eu sinto que ela também sente satisfação, porque finalmente ela encontrou alguém que ela ame, né. Mas chega lá como que é o nome daquele que ajuda o rei, Ana? Conselheiro, isso, a mão do rei. Bom, ele chega desmontando todo o sonho dela, ele chega levantando a capa, jogando espelho, jogando balde. Tá vendo esse homem que você fala que é bonito? É só o seu reflexo. Essas carícias que ele fez a você é esse osso no meio das suas pernas. Isso que você escuta nada mais é do que as palavras que você diz a si mesmo, né, no sentido de você tá falando coisas que você mesma quer ouvir, que te faz bem, que faz você se sentir bem, né? Isso não existe. Aquilo acaba com o sonho dela, gente. Ela fica desolada, e aí sim ela decide então que, ok, tudo bem, vou me casar. Por que eu acho que então é uma doação, é abrir mão? Quando ela encontra aquilo que ela ama,
que eu entendo que é mesma, que ela se identifica e que ela quer assumir aquilo, obrigam ela a casar, ela se casa, vive para filhos e marido totalmente infeliz. E até o fato dela se sentir infeliz com um homem que a ama, para ela é um peso, porque ela fala isso, que é difícil para ela viver naquela situação, sabendo que o cara, né, que o esposo dela ama ela. Mas ela se entrega, ela se doa à família totalmente. E abre mão, né, do que ela ama de verdade para viver em função daquilo. A Ana tem uma visão um pouquinho diferente. Um pouco não, muito. Eu estava até pensando se lemos o mesmo conto. Exatamente, porque mas aí depois desse momento as nossas ideias vão se misturar, né? Vamos lá. Fala aí, Ana, qual foi a sua primeira percepção? A primeira não, vamos para a continuidade aqui, para contrastar com o que você falou. Olha. Bom, ela vai argumentar contra agora. Vamos argumentar contra. Eu acho que o conto não fala de entrega, muito menos de doação. Eu acho que o conto fala de uma pessoa narcisista e que só é capaz de sentir amor, felicidade por si mesma. Ela só consegue olhar para si mesma. Não que seja, tanto que no começo, quando começou a descrever que era um espelho, que era o eco da sua voz, o balde, fui pensando, nossa, que legal. Ela está se descobrindo, né? Porque isso é importante. A gente se amar é muito importante. Para você conseguir ser feliz com outra pessoa, dividir com outra pessoa, você tem que primeiro se amar, primeiro se cuidar. Isso é quase um princípio básico, né? E então, assim, eu pensei, nossa, que legal. Só que o que eu percebo é que ela se torna completamente obcecada por si mesma e ela se fecha para o mundo, porque ela não vê os filhos. O marido tem que falar, olha, os seus filhos estão sentindo falta de você. E ela fala, manda eles virem aqui, porque ela não quer sair do quarto do lado daquele osso. Ela não quer sair do quarto do lado daquele espelho. Você mesmo disse que ela sabe que ela tem um marido bom, ele é bom, só que ela não consegue ser feliz porque ela só deseja a si mesma. E quando ela mata o próprio marido, quando ele tenta tirar o espelho dela e ela o mata e mente, né? Então, assim, eu acho que é uma sequência bem feia, né? Ela mata, ela mente, ela só pensa em si mesmo, ela ficou... O reino decaiu completamente porque ele ficou abandonado ao ponto de que quando o filme é que, gente, eu sempre vejo, quando eu tô lendo, um filme na minha mente, por isso que eu sempre vou falar isso, tá? Mas daí o que acontece? Quando tudo acaba, é quase um deserto que só sobrou o osso. A descrição que ela faz do fim do conto é quase aquele filme de faroeste, bate o ventinho e ficou só o osso seco lá, porque foi-se reino, foi-se filho, foi-se marido. Ela morreu já quase como uma bruxa encurvada, usando também um tipo de capuz, e as pessoas que se aproximavam dela sentiam cheiro de morto, cheiro de coisa podre, né? Então, assim, a pessoa praticamente deixou de existir por só olhar para si mesmo, né? Então, eu acho que é quase o oposto de você se doar, porque se ela tivesse se doado para o reino, ela teria investido no reino, mas ela se trancou em si mesma. E eu acho que talvez é quase aquele alerta, né? É importante gostar de si mesmo, mas tem um degrau, que se você passar aquele degrau, você vai do gostar de si mesmo para se tornar um narcisista, que é uma doença, né? E é uma doença que destrói as pessoas todas que passam na sua vida, né? Se você é uma mãe narcisista, você destrói a vida dos seus filhos. Se você é um homem narcisista, você vai destruir a vida das pessoas que passam por você. O narcisista que eu estou falando, o clínico mesmo. E por isso que eu achei muito interessante a maneira como esse conto foi contado, porque eu falei, nossa, é muito perfeito a questão do narcisista, porque o narcisista, ele é representado, né, a gente vê aí filmes como aquele Psicopata Americano, que é um cara narcisista, que ele é bonito, ele é charmoso, ele é galã, ele pega todas, e aí ele aproveita para fazer as suas maldades, né, nem todos são assassinos, claro, foi só um exemplo que eu dei aqui, mas eu fiquei pensando, é isso, é uma princesa, mas que no fundo, eu dentro tenho direito dela... à réplica? Claro, amor, à vontade. Eu concordo
com o que a Ana fala. Mas, gênero, número e grau, fala. Mas eu não concordo com o momento. Não, eu não concordo com o momento. Sabe por quê? Porque ela virou aparentemente esse lixo humano, sim. Só que ela só virou esse lixo humano porque ela se entregou à família e ao reino, sempre, sempre. Ela abriu mão de ser feliz e se entregou ao reino. Quando o marido estava insatisfeito porque não havia sorrindo, né, ela não era feliz, quando ele ficou insatisfeito, ele falou, bom, vou fazer alguma coisa para descobrir por que ela é infeliz. Ele passou o casamento inteiro, né, fala-se que foi muitos anos, sem se incomodar com a infelicidade dela. E aí, quando ele se incomoda, ele vai lá e, né, quer descobrir por que ela é infeliz, e aí sim ela se abre para ele, depois de não sei quantos mil anos. Mas, posso falar uma coisa? Vai. Não, é vai, só para não perder aqui que você está falando do marido. Boa. Se ele não cuidava dela, né, não se preocupava com ela, por que ele seria descrito como um bom marido? O que é bom marido, né? Ele não descreveu quais são as atitudes de um bom marido. Eu não sei o que era um bom marido nessa época. Cuidava do reino e dos filhos, será? Não, porque ele reina, né, também para ela. Mas ele trata de... Você acha que ele trata de coisas do reino? Eu acho que ele trata de coisas modernas. Não, eu quero dizer assim, o que faz dele um bom marido, né? O que faz dele um bom marido? Ele pode ser um bom marido, mas se ela não o ama, que diferença faz ele ser um bom marido, ela ser bem tratada? Mas daí não é porque ele não quis dar atenção. Mas ele nunca perguntou para ela porque ela era infeliz. Ele foi perguntar, ele estava mais interessado nele mesmo. Lá no final, eu acho que não. Bom, isso a gente não vai saber porque não está escrito no conto. Mas deixa eu concluir a sua resposta, né? Que ela abandonou a família. Só quando ele entrega para ela aquilo que representava o que ela amava, ele não entrega, né? Primeiro ele tenta enganá-la, disfarçá-lo ele mesmo de algo que ela amou no passado, que era ela mesma, que nesse momento ela já não ama mais. Quando ele tenta disfarçar esse desejo que ela se sente muito mais triste, muito mais agredida, porque ele nunca vai ser o que ela amou de verdade, ele nunca será ela, porque ou, ele né, não é ela. Aquela situação. Sim, exatamente, ele nunca vai conseguir. Por isso ela só sabe amar a si mesma, mas uma pessoa que só ama a si mesma consegue criar um relacionamento com alguém? Não, e ela nem queria, né, um relacionamento, na verdade, ela foi jogada nessa situação. Mas ela tentou achar. Ela queria achar, ela só não conseguia. Sim. E será, Ana, que, por exemplo, depois que ela fez a merda que ela fez, porque ela se tornou doente, quando ela recebeu o objeto do desejo dela, depois dela já ter arruinado a vida dela, ela recebeu o objeto do desejo dela. Eu acho o contrário, que a vida dela era boa até ela receber o objeto de desejo. Mas ela era infeliz. Como que a vida dela era boa? Mas pelo menos ela tinha vida, né? Depois ela perdeu a vida, ela só ficava trancada dentro do quarto. Ela não saía, ela não tinha sol, ela não via filho, ela não comia, ela virou nada. Então, mas aí até que ponto vale viver se não for viver para realmente ser feliz, né? Com essa só para frase, uma fachada? Com essa frase de Facebook maravilhosa. Vá! A gente... Não! Ninguém ganhou esse dia. Alguém vai ter que desempatar essa nossa discussão. E essa pessoa é você. Então, assim, se te instigou a ideia, se você ficou aí pensando, vai ler o conto, escreve nos comentários o que você achou, o que você não achou, quem é que tem razão, quem é que não tem razão, eu não sei. Mas uma coisa eu quero dizer para vocês. O legal de uma obra é isso. É te fazer refletir, te fazer pensar e não te entregar respostas prontas. Por isso eu acho que é uma boa obra. Exato. E não só o prazer de ler uma obra, um texto, algo muito bom, melhor ainda é você poder discutir e sair da sua própria caixinha, né? Porque nós vamos ter aberto para isso também, né? Isso, exatamente. Eu não teria essa experiência se eu não tivesse conversado com a Ana sobre o conto, porque ela sim é uma narcisista, ela ama a si mesma, mas aí tem tanta coisa envolvida que a Ana atrapalhou tudo que eu tinha pensado. Tudo que eu já tinha certeza, ela veio e passou uma vassoura assim, ó, espalhando tudo. E até agora, gente, eu não sei sobre o que esse conto fala. Eu realmente não sei se é um problema amar a si mesma, se o amor que ela tem por ela deixou ela doente, se destruiu uma família, se ela se tornou uma assassina. Eu não sei, porque a Ana bagunçou tudo que eu tinha de certeza.
Isso é muito bom. Isso é muito bom. Eu gosto. Então, Vamos beijo para todo mundo. Segue a gente no Instagram, @prosa do livro, no YouTube. Isso, no YouTube, isso aí. E a gente se vê domingo que vem com uma nova discussão que a gente não sabe ainda qual é. Mas será sobre algo bom, com certeza. Beijão. Beijo.